Vamos lá, meus caros, tudo bem? E aí, de fato, agora começando a ditadura militar de 1964 até o ano de 1985. Sabemos muito bem do que ocorreu no Brasil, não foi uma revolução, conforme já expliquei para vocês no vídeo anterior, no último vídeo da República Liberal. E sim, foi um golpe. Mas professor, por que chamado de ditadura, sendo que ali começa meio civil e tal? Vou explicar para vocês. Pois apesar da gente colocar o Ranieri Mazzilli como presidente da República, o presidente da Câmara, que ali ele é tomado a posse do dia 2 de abril e governando até o dia 15 de abril, nesse curto período em que o governante era civil, não era ele que de fato governava, mas o Comando Supremo da Revolução, formado pelos ministros do Exército, Marinha e da Aeronáutica. No caso, Ranieri Mazzilli, ele era meramente ali um objeto na mão desses militares. Quero chamar a atenção de vocês aí para algumas considerações. Eu falei para vocês em ditadura e eu vou explicar no decorrer desta aula por que ditadura. Não era só um governo como foi o Vargas, por que militar? Calma lá. Bom, não é somente um regime militar, não. Nós temos aí um governo com estrutura militar, porém que desde o seu início, devido ao ato institucional, ele já assume caráter ditatorial. Do caso, eu vou explicar também. Professor, e por que alguns chamam de ditadura militar, outros ditadura civil e militar? Bom, porque o costume, o natural ali é a gente chamar de ditadura militar. Porém, alguns chamam de ditadura civil militar, e no meu caso eu acho até mais correto, porque desde o golpe até aí boa parte da participação política nesse momento, nós temos pessoas civis que colaboraram para a institucionalização desta ditadura. No golpe ficou muito claro a participação dos governadores da Guanabara, Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, em São Paulo, ali, e Minas Gerais, com Magalhães Pinto, né? A participação destes civis, como também de alguns deputados ali que participavam da UDN. Então, o golpe também é um golpe que não é só militar, mas é um golpe civil-militar, dado que o presidente do Senado, Áureo, coloca o presidente da República, Ranieri Mazzilli, ali, sem numa situação de golpe, nitidamente, conforme eu havia explicado para vocês, lá no artigo 87 da Constituição de 46, declarando o cargo do presidente vago pelo argumento de que ele teria abandonado o Brasil, sabendo que ele estava no Brasil. Então, situações extremamente complicadas aí. Então vamos lá. Bom, no dia 2 de abril de 1964, toda aquela situação na madrugada, nós temos a posse no presidente agora, Ranieri Mazzilli. Mas, desde o dia 1º ali, ou no dia 31, já houve comemorações pela entrada dos militares. No Rio de Janeiro, ali, os tanques foram chegando, passando ali na Zona Sul, e nos prédios uma chuva de papel picado na Zona Sul do Rio de Janeiro, região específica da elite brasileira, que apoiava toda aquela ação dos militares ali. E muitos elogios, pessoas gritando, salve os militares, muito obrigado. Houve toda essa situação. A população do Rio de Janeiro comemorou, ali na Zona Sul, na área rica do Rio de Janeiro, a entrada dos militares no poder. Não só ali no Rio, mas em outras capitais também houve gestos desta natureza. Porém, desde ali do dia 1º, entre o dia 31, nós temos a formação de um grupo paramilitar. Como sabemos muito bem, grupos paramilitares são grupos ilegais. São grupos que misturam civis e militares aposentados ou na ativa, que não são forças do Estado, mas passam a praticar uma ação ali. E a principal ação desses grupos
era ali procurar opositores à ditadura, procurar opositores ao que eles chamavam de revolução ou ao governo ali, que no caso fossem os militares, né? Considerados grupos vinculados à esquerda, aos comunistas ali, pois nesse governo não aceita-se uma ideologia diferente. Já por aí nós temos uma situação complicada, porque o processo ideológico ele é atingido. Eu não aceito diferente, eu não aceito a pluralidade de ideias, eu só aceito a minha ideia. Então, nós tivemos a formação do CCC, Comando Caça Comunistas. Essa daqui, esse é um grupo ilegal, mas que não será chamado de ilegal. Vai caçar, vai matar e não vai ser punido, pois fazia isso em nome daqueles que entraram no poder de certa forma ilegal e que estavam comandando. Então, nós teremos ataques à União Nacional dos Estudantes, a UNE, o prédio vai ser destruído, nós teremos ali os estudantes sendo atacados pelo Comando Caça Comunistas. Nós teremos aí a CGT, a Confederação Geral dos Trabalhadores, também sendo atacada. E os sindicatos ali, destruição, perseguição, morte. E nós tivemos ataques também às universidades. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e a USP, a Universidade de São Paulo, no campus São Paulo, lá na Faculdade de Direito. Nós tivemos ali, estudantes foram atacados, inclusive, tanto de frente à Faculdade de Direito. Na UFRJ tivemos 2 estudantes mortos e tivemos mais 2 estudantes mortos também na Faculdade de Direito de São Paulo, ali nas portas pelos ataques do Comando Caça Comunistas. A situação ficou tensa, porque o Comando Caça Comunistas, ele não é um órgão legal, ele não é um órgão de Estado, ele é um órgão privado paramilitar que faz uma defesa à figura daqueles que estavam no poder e como eles se acham no direito de caçar e matar essas pessoas. Nós tivemos a formação agora do Comando Supremo da Revolução. Quem seria o Comando Supremo da Revolução? Os ministros das 3 Forças Armadas, que passam de fato a governar o Brasil. Ranieri Mazzilli exerce seu poder, ele é uma estante ali, ele é um objeto virtual que está ali. Quem vai estar organizando, quem vai estar governando de fato será Arthur Costa e Silva, ministro do Exército, Augusto Rademacher Greenhalgh, que é o ministro da Marinha, e Francisco Assis Correia, a Aeronáutica, aqui são militares. Por isso que nós temos aqui também, e aí nós falamos uma ditadura militar. Militar porque eu tenho eles no comando. Ranieri Mazzilli estava ali conduzindo, mas não tinha força nenhuma, né? Podemos até colocar o Ranieri Mazzilli como essa situação do civil-militar, o homem que fez parte. Bom, esse Comando Supremo da Revolução, que vai estar governando o Brasil nesses dias, ele era dividido em 2 linhas. A linha dos militares, linha branda, e a linha dos militares, linha dura. A linha branda até vai ser apelidada depois de castelistas. Por quê? Porque você vai ter aqui uma liderança do general, depois, futuramente, quando assume a presidência, Marechal Humberto Castelo Branco, que vem com a defesa dessa linha branda. O que seria a linha branda? Um governo provisório dos militares para organizar a sociedade brasileira. Após organizada a sociedade, a transferência para a sociedade civil ali no governo, que no caso seria, não se deixa claro como seria, mas provavelmente seriam as eleições, numa tendência ali, que era o grupo que eles apoiam da sociedade civil, a UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido de direita. O outro grupo que nós temos é a linha dura. Essa defendia uma ditadura militar permanente por um longo tempo. Para passar para a sociedade civil demoraria muito tempo, pois os militares
falavam que havia muita coisa para ser organizada, para evitar o risco ali de que fosse feita uma votação e uma participação ali civil em que nós teríamos, no caso, ali uma eleição de comunistas. Isso não era aceitável, né? Ter pessoas ou membros de esquerda no poder, caso transferisse ali para a sociedade civil e esses indivíduos assumissem o poder. Não fazia parte, não era cogitado isso. Por isso que eles precisavam estar no poder por mais tempo ali. A linha dura, ela falava em um longo período ou longuíssimo período dos militares no poder. No dia 9 de abril de 1964, através de Ranieri Mazzilli, é instituído ali, né, o ato institucional número 1, que foi escrito pelo Comando Supremo da Revolução, o que deixa bem claro que o Ranieri Mazzilli não manda em nada ali. Bom, o que nós temos agora? Eleições indiretas para presidente e vice-presidente. Elas foram prorrogadas, pois elas ocorreriam ali no final do ano de 1965 e o próximo presidente assumiria no dia 31 de janeiro de 66. O que acontece? Que o governo agora ele é prorrogado, esse mandato daquele que seria o presidente, Ranieri Mazzilli seria apenas provisório, até janeiro, 31 de janeiro de 1966. Sabendo que, de cara, as eleições para presidente para esta eleição não seria direta. Não seriam eleições diretas, seriam eleições indiretas, no caso, o Congresso que iria votar. E quando que elas iriam ocorrer? 31 de janeiro de 1966. Eleições para presidente e vice-presidente. Lembrando que desde a Constituição de 1946, nós votamos para presidente separado de vice-presidente. Lógico que depois houve uma alteração lá na Constituição de 88, quando você vota no presidente, o vice vem de presente. Bom, decretar, o que o presidente da República agora pode fazer com o ato institucional número 1? O que é direito dele? Decretar estado de sítio. Segundo ponto, suspensão das garantias constitucionais por 30 dias. Caçar parlamentares, independentemente da sigla política, ou se é na esfera federal, estadual ou municipal. Está aberto aí. O presidente pode caçar a hora que ele quiser. Demissão de funcionários públicos, civis e militares, independente da esfera também. Nós tivemos cerca de mais ou menos 1.413 militares demitidos, exonerados, e muitos foram enviados para a reserva. Aqueles que posicionaram contra a ação dos militares, principalmente aqueles que eram chamados de militares legalistas. Depois houve até uma campanha contra esse pessoal, chamando eles de traidores da pátria aí no Brasil. Suspender os direitos políticos de qualquer cidadão. É direito do presidente. Ele pode suspender os direitos políticos de qualquer cidadão. E realizar modificações na Constituição. Essa questão da realização da modificação da Constituição seria enviado o projeto. Esse projeto, o Congresso tinha, a Câmara dos Deputados 30 dias para aprovar, o Congresso, o Senado mais 30 dias, entrava em vigor. Se caso eles não conseguissem aprovar ou reprovar ali a medida ou a lei nesse período, ela entraria em vigor de forma imediata. E mudanças na lei de forma constitucional, 60 dias não é prazo suficiente para fazer isso, né? Tem todo um período que a Constituição reserva para as discussões. Você vai fazer mudanças na Constituição num prazo tão curto, desta forma, consegue-se? Não, é extremamente difícil aqui. Então, por isso que muitas das coisas foram aceitas ali facilmente. Agora eu quero chamar vocês para um detalhe. Muitos de vocês vão falar para mim o seguinte:
Professor, mas o Congresso aprovou tudo. O Congresso, em vez de fazer oposição, não fez oposição, professor. Olha, aqueles parlamentares que eram da oposição praticamente foram cassados. Você só tá aquela galera que concorda. Mas, professor, mas e os abusos ali? Não é possível que aquele cara que é civil e concordava votar. Meu amigo, presta atenção. Olha como foi o golpe. Você teve o deslocamento de tropas do Olímpio Mourão Filho, tropas marchando no Rio de Janeiro. Você pega já no início, você começa a caçar um monte de gente. Você já tem gente morta, você tem grupos paramilitares com a bênção do Estado. Tem muito deputado que está tremendo na base, literalmente, como diria a gíria. Bom, meus caros e ilustres alunos, vamos para o próximo vídeo. E esse eu vou falar diretamente de Humberto Castelo Branco. Até mais!